Fala galera, tudo bem? Tudo certinho? Pessoal do segundo ano, então a gente vai iniciar as aulas dos blocos agora do segundo bimestre e a gente vai iniciar com uma outra parte da eletricidade chamada de eletrodinâmica. Então, nessas aulas dos blocos que a gente vai ter agora, com o segundo ano, eu vou passar para vocês os conceitos principais da eletrodinâmica. E o que difere, galera, isso que a gente vai estudar agora, para aquilo que a gente estudou? Então, vocês têm que lembrar que a gente estava estudando uma coisa chamada eletrostática. Então, a gente estava estudando basicamente as cargas em repouso. Então nós estudamos os processos de eletrização, nós estudamos força elétrica, nós estudamos lá o campo elétrico, o potencial elétrico e assim por diante. Agora na eletrodinâmica, galera, a gente vai estudar outras coisas que têm uma relação muito com as cargas elétricas em movimento. Então eu podia dizer para você o seguinte, que a eletrodinâmica é a parte da física que estuda os efeitos da corrente elétrica. Então eu tenho que explicar para vocês o que é corrente elétrica. Tá bom? Bem como as forças originadas pelos campos elétrico e magnético e as interações entre estes. Pessoal, a gente vai estudar aqui na eletrodinâmica ainda a primeira e a segunda lei de Ohm, a gente vai estudar potência, depois a gente vai estudar os resistores, associação de resistores, vocês vão aprender alguns circuitos simples, e eu ainda quero explicar para vocês lá no finalzinho um pouquinho de eletromagnetismo, que talvez seja uma das partes mais bacanas aí da eletricidade, que normalmente vocês gostam bastante, e é um conteúdo que vocês só têm no terceiro ano. Graças aos blocos, a gente vai poder ver esse conteúdo já no segundo. Então, o que eu peço para vocês é que, estudando isso, que vocês realmente se empenhem, galera, porque não adianta você ficar assistindo as aulas e achar que você vai aprender eletricidade. Então você tem que assistir as aulas uma ou duas vezes, se for preciso, sentar lá na sua casa e fazer os exercícios, tá bom? Agora, eu preciso de algumas coisas aqui, que vocês já aprenderam, então eu vou dar uma revisada básica aqui com vocês em alguns conceitos importantes. Galera, quando eu falo de corpo neutro, lembram disso? O corpo neutro ele possui o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. E o que é um corpo eletrizado? Um corpo eletrizado é um corpo que possui número diferente de prótons e elétrons. Então a gente viu isso aqui nas aulas anteriores. Quando a gente tem um corpo positivo, galera, esse corpo aqui ele tem excesso de excesso de prótons e falta de elétrons. Então o que é um corpo positivo? É um corpo que tem excesso de cargas positivas. O que é um corpo negativo? É um corpo que tem excesso de cargas negativas. Então aqui tem mais elétron que próton, e aqui tem mais próton do que elétron. E o que é um corpo descarregado, galera? É um corpo que tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então, esse corpo aqui é um corpo neutro, tá bom? Então, esses conceitos a gente vai usar ainda um pouquinho na aula de hoje. Pessoal, a gente viu também, nas aulas anteriores, uma coisa chamada quantidade de carga elétrica. Essa quantidade de carga elétrica é dada por essa expressão aqui, que eu brincava com vocês, que é a expressão do Ken. Então, esse Q aqui é a quantidade de carga, esse E aqui é a carga elementar, e esse N aqui é o número de cargas que está em excesso no corpo. Quer dizer, o que está sobrando. Então, eu falava para vocês o seguinte, que a quantidade de carga de um corpo é múltiplo de um valor fixo, né? Que a gente chama de carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Você veja, nas nossas aulas anteriores, vocês usaram isso aqui, pra caramba. Então, a gente usou esse valor muitas vezes. Então, eu tentei passar para vocês, de uma maneira geral, que isso não era complicado, que isso não era difícil. Então, você pegava essa carga elementar e multiplicava ela pelo número de partículas que estava sobrando naquele corpo. Então, se o corpo tivesse 200 prótons a mais, só um exemplo, né? Você pegava esses 200 prótons que estavam a mais, multiplicava pela carga elementar, e o valor que você encontrasse ia ser a quantidade total de carga do corpo, que é que a gente chama de CQ aqui. Então, em alguns exercícios ainda, galera, de eletrodinâmica, o cara vai acabar pedindo para você encontrar essa quantidade de carga, tá bom? Por isso que eu estou revisando isso aqui com vocês, beleza? Agora, pessoal, a gente vai estudar, basicamente aqui, os corpos que conduzem eletricidade. Nós temos dois tipos de corpos, basicamente, que são os isolantes elétricos, que vocês sabem, por exemplo, muito bem, que é borracha, um isolante elétrico. E nós temos os corpos que são condutores de eletricidade, tipo os metais, né? Então o cobre, o alumínio, né? Os metais, de uma maneira geral, eles conduzem bem a eletricidade. Então, quando um corpo, galera, quando ele possui o que a gente chama de elétrons livres, a gente diz que esse corpo ele é um condutor de eletricidade. E a gente pode pegar e produzir um movimento ordenado desses elétrons livres
nesse corpo. Se a gente estabelecer um movimento ordenado desses elétrons livres no corpo, a gente tem o que a gente chama de corrente elétrica. Então, corrente elétrica, galera, é uma coisa bem simples, ó. Denomina-se corrente elétrica ao movimento ordenado de cargas elétricas em um condutor. Então, você está vendo aqui o que está em vermelhinho são átomos, né? Isso que está passando aqui são elétrons livres aqui, que a gente tem em grande número nos condutores de eletricidade. E esse movimento ordenado de cargas pelo condutor, galera, é o que a gente chama de corrente elétrica. Tá bom? Então a gente estabelece uma corrente elétrica no circuito, galera, sempre, por exemplo, que a gente liga num circuito lá, por exemplo, um gerador, né? Quando você coloca um gerador num controle remoto, uma pilha num controle remoto, você pode ter a passagem de corrente elétrica. Apesar que eu posso falar que até no nosso corpo tem corrente elétrica. Então, por exemplo, quando você quer mexer um braço, né? Você tem que produzir um impulso nervoso, né? Esse impulso nervoso tem que chegar no teu músculo, excitar o seu músculo para você mexer, né, o seu braço. Então, eu posso dizer para vocês que impulsos nervosos são, de uma maneira geral, impulsos elétricos. E isso, galera, constitui uma corrente elétrica. Então, nós temos a presença de pequenas correntes no nosso corpo, se a gente pensar de uma maneira muito simplificada. Tá bom? Galera, preste atenção aqui numa coisa, tá bom? A corrente elétrica, ela só se estabelece em um condutor quando as extremidades desse condutor são submetidas a uma coisa que a gente chama de diferença de potencial. Galera, eu não vou poder explicar para vocês ainda hoje o que é essa diferença de potencial, tá bom? Mas eu vou dar uma dica. Diferença de potencial, galera, é quando vocês dizem, por exemplo, essa tomada aqui é 110 volt. Essa medida volt, ela representa uma coisa dentro da física que a gente chama de tensão. A tensão elétrica, galera, ela tem uma relação com a energia. Então, você tem um condutor, esse condutor está cheio de elétrons livres, mas o movimento desses elétrons livres ele é todo desorganizado. Quando você aplica uma diferença de potencial aqui, ó, entre os extremos desse condutor, você pode produzir um movimento de cargas por esse condutor. Esse movimento de cargas aqui pelo condutor, galera, é o que a gente chama de corrente elétrica. Mas para ter essa corrente elétrica, você tem que ter entre os extremos do condutor, ou seja, aqui, ó, e aqui, ó, uma coisa que a gente chama de diferença de potencial, ou seja, tensão. E aí eu prometo para vocês que na aula 2, eu vou fazer uma analogia, eu vou tentar explicar para vocês o que é essa diferença de potencial. Tudo bem? Galera, olhem para esse símbolo aqui, ó. Vão se acostumando com esse símbolo aqui, porque esse símbolo daqui para frente vai representar uma bateria. O traço maior vai ser o polo positivo da bateria, o traço menor vai ser o polo negativo da bateria. Então é como se eu estivesse ligando nesse condutor aqui, ó, nos extremos, uma bateria. E o que essa bateria vai fazer aqui? O que esse gerador ali vai fazer? Ele vai aplicar uma diferença de potencial que vai permitir que eu tenha esse movimento de cargas aqui pelo condutor. Pessoal, veja, desde o começo da eletricidade eu estou dizendo para vocês que quem se movimenta são os elétrons, certo? Então, essa corrente que vocês estão vendo aqui, ó, ela é uma corrente que a gente chama de corrente real. Ou seja, uma corrente formada pelo movimento de elétrons, que é o que a gente se movimenta. Que é o que se movimenta. Nos estudos iniciais, não se sabia, galera, qual era o portador de carga que se movimentava. Então, vocês aprenderam o campo elétrico lá nas primeiras aulas. Esse campo elétrico aqui, ele sempre aponta, ó, do mais para o menos. E você veja que essa corrente real, galera, ela é contrária ao vetor campo elétrico. Então, nos estudos iniciais não se admitia que a corrente fosse contrária ao campo elétrico. Então, galera, se convencionou uma outra corrente. Então, a corrente que a gente usa, galera, no nosso dia a dia, é uma corrente que a gente chama de corrente convencional. Aí você vai falar assim para mim, professor, está errada, porque não é próton que se movimenta, é elétron. Galera, eu sei, né? Vocês também sabem. Mas veja, não é um absurdo muito grande você falar fazer diferente uma corrente de elétron, uma corrente de próton, porque o valor da carga de um elétron e o valor da carga de um próton são iguais. São iguais. Então não muda muito, galera, no aspecto de valor. Porque o valor da carga de um próton e o valor da carga de um elétron são iguais. Então a gente vai estudar e vai usar sempre nas nossas aulas aqui essa corrente que a gente vai chamar de corrente elétrica convencional. Então é como se fosse um movimento de cargas
positivas pelo condutor. Então olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu não vou, galera, toda hora ficar desenhando uma pilha, uma bateria assim para vocês. Eu vou fazer aquela representação, traço grande polo positivo, traço pequeno polo negativo. Então essa corrente convencional, ela sempre vai sair do polo positivo da pilha e vai em direção ao meu circuito, tá bom? Então essa corrente convencional, ela tem o mesmo sentido de quem? Do vetor campo elétrico que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Tá bom? Então, galera, nas nossas aulas nós não vamos usar a corrente real, a gente vai usar a corrente convencional, que é como se fosse uma corrente de cargas positivas. Beleza? Então, não fiquem tristes por isso, mas as coisas funcionam assim. Cara, se você levar essa ideia da corrente convencional lá para o terceirão, você vai ver o quanto vai facilitar a tua vida no ano que vem. Tá bom? Então, corrente elétrica convencional nas nossas próximas aulas. Beleza? Tá aqui então a minha bateria. Galera, só para repetir, o que a pilha faz, o que a bateria faz aqui? Aplica uma diferença de potencial entre os extremos do condutor que permite com que essas cargas entrem em movimento. E aí eu prometi que eu vou explicar isso para vocês na próxima aula. Bom, galera, continue aqui, ó. Como é que a gente calcula a intensidade da corrente elétrica? Então daqui para frente, galera, corrente elétrica a gente vai chamar pela letra I, e essa quantidade de, essa intensidade de corrente vai ser a carga dividido pelo tempo. Então esse Q, galera, é a quantidade de carga elétrica que atravessou o condutor. Esse ΔT aqui é a intensidade de tempo. E esse I aqui vai ser a intensidade de corrente elétrica, que a gente mede em ampere. Então, muitos alunos, galera, que chegam às vezes no terceirão, quando não aprendem eletricidade no segundo ano, chegam lá falando das unidades de uma maneira equivocada. Então vocês não podem esquecer que corrente elétrica sempre é medida em ampere. Galera, 1 ampere é 1 coulomb por 1 segundo. Então, quando eu digo para você, a corrente que passou aquele condutor foi 1 ampere, quer dizer que passou 1 coulomb de carga por segundo naquele condutor. Então, carga por tempo, corrente. Essa quantidade de carga aqui, galera, sempre em coulomb, esse tempo aqui, ó, sempre em segundos. Beleza? Bem importante a definição de corrente aí. Pessoal, às vezes a gente pode ter num condutor uma corrente que varia com o tempo. Correntes que variam com o tempo, galera, né? Pode ter um gráfico, por exemplo, que nem esse daqui, ó. E aí, galera, se você ganhar um gráfico e você tiver uma corrente que está variando com o tempo aí, não adianta você tentar pegar a fórmula para encontrar o valor dessa carga aqui, ó, que você não vai conseguir. Então, uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês é que quando eu te der um gráfico da corrente pelo tempo e pedir para você a quantidade de carga, você vai determinar a quantidade de carga pela área do gráfico, tá bom? Então não se assustem. Se você tiver uma corrente variável, eu pedir a quantidade de carga, não use a fórmula. Não use a fórmula. Calcule a área desse gráfico aqui e você encontra a quantidade de carga. Beleza? Sus? Claro que eu não vou te dar uma área complicada que nem essa para você calcular. Né? As áreas que a gente vai trabalhar vão ser áreas simples. Então pode ser um triângulo, pode ser um retângulo, pode ser um trapézio, coisas que vocês conseguem calcular a área normalmente. Beleza, povo? Bom, pessoal, nós temos basicamente, isso aqui é uma coisa que, quando você está no terceirão, você aprende na última aula do ano. Você tem uma ideia como isso aqui é um pouquinho complicado, tá bom? Mas eu quero mostrar para vocês porque talvez vocês encontrem isso em alguns exercícios e fiquem confusos. Então existem basicamente, galera, 2 tipos de corrente elétrica. Uma corrente que a gente chama de corrente contínua, que a gente chama de CC, que é aquela, galera, que o sentido e intensidade permanecem constantes com o tempo. Então uma corrente, galera, contínua seria isso daqui, ó, uma corrente com intensidade constante no tempo. Essa corrente, galera, é uma corrente que a gente encontra, por exemplo, em pilhas e baterias. Em pilhas e baterias. Então, é uma corrente que a gente no início aqui vai usar bastante. Agora, existe um outro tipo de corrente que a gente chama de corrente alternada, que é aquela, galera, que a intensidade e o sentido mudam periodicamente com o tempo. Então, essa vocês vão aprender, galera, lá no terceirão, tá bom? É uma corrente que ela respeita essa função aqui, e é uma corrente que a gente chama de alternada, que a gente encontra, por exemplo, numa tomada. Galera, quando a gente tem, ou quando a gente usa a energia de uma tomada, a corrente que a gente tem ali é uma corrente do tipo alternada. Quando você usa uma pilha e uma bateria, a corrente que você tem ali é uma corrente do tipo contínua. Tá bom? Então, cada uma é utilizada para um determinado fim. Né? Não diga assim, uma é ruim e o outro é boa. Isso não existe. Tá bom? Existem os 2 tipos e a gente usa os 2 tipos conforme a nossa necessidade. Beleza? Bom,
Agora, eu vou comentar isso aqui rapidamente com vocês, mas eu quero que vocês não se preocupem tanto com isso aqui. São coisas que, no decorrer assim, das nossas aulas, eu vou falar bastante para vocês, e é importante que vocês já tenham escutado isso alguma vez. Galera, a corrente ela produz alguns efeitos que são importantes para a gente e importantes para a nossa vida. Por exemplo, um dos efeitos bem interessantes é o efeito térmico. Galera, pensa comigo o seguinte, para você que tem chuveiro elétrico em casa. Como é que a gente consegue pegar eletricidade e converter ela em calor para esquentar a água do nosso banho? Isso é uma coisa, é um efeito apresentado pela corrente elétrica, galera, que tem um nome muito importante e isso eu vou cobrar de vocês, tá bom? Vocês têm que saber o nome desse efeito. Esse efeito aqui é conhecido, galera, como efeito Joule, né? Então, o efeito Joule é quando a gente pega corrente elétrica e transforma ela em calor, né? Graças a isso você toma teu banho quente lá, ou graças a isso você pode usar um secador de cabelo, ou graças a isso você pode usar a tua chapinha, ou graças a isso você pode usar um grill, uma sanduicheira. Então esse efeito, galera, que a gente chama de efeito Joule, ele é muito importante e muito presente no teu dia a dia, tá bom? Outra coisa, galera, que existe um certo efeito que a gente chama de efeito fisiológico da corrente. Então, correntes elétricas, galera, correntes elétricas podem dar choque nas pessoas. Então, você pode tomar um choque se o teu corpo for atravessado por uma corrente externa. Então, isso pode levar você a um caso bem sério, uma situação bem complicada. Por isso a gente nunca pode testar os limites, né? Eu nunca quero testar o quanto de corrente eu aguento passar pelo meu corpo. Estudos aí mostram, galera, que com uma corrente aí de 50 a 500 mA, você já pode ter uma parada cardíaca, por exemplo, né? Então, são coisas extremamente complicadas, em que você nunca pode testar os seus limites, né? Algumas coisas meio bizarras que a gente vê em filme, né? De pessoas tomando choque porque estão em parada cardíaca com um fio ligado a uma tomada. Essas coisas são bem absurdas. Então, esse efeito fisiológico ele existe, galera, ele está presente. A gente não pode querer saber até quanto que a gente aguenta, porque são coisas bastante perigosas aí, tá bom? Outro efeito da corrente elétrica, galera, que a gente também tem e que é muito importante, volta aqui, é o efeito magnético. Pessoal, isso aqui a gente vai estudar e é uma coisa muito, muito, muito importante. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui na fotinho, mas isso aqui é uma pilha. Então, o que a pilha faz? Aplica uma diferença de potencial aqui, tá bom? Nos extremos desse fio. Aí o cara deu várias voltas de fio aqui, e quando você liga uma pilha em várias voltas de um fio condutor, isso aqui se torna um ímã. Então, galera, correntes elétricas podem gerar campos magnéticos. Então, eu posso obter um ímã, por exemplo, tirando um pedaço de magnetita do solo, né, purificando ela e fazendo um ímã com aquilo. Por exemplo, que eu posso usar num alto-falante, né? Agora, eu posso produzir ímãs, digamos assim, artificiais. Quer dizer, não preciso ficar cavando e tirando material do solo para produzir um ímã. Então, eu posso produzir um ímã a partir de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, galera, pode ser convertida em campos magnéticos. Então, acho que todo mundo sabe o que é o ímã. Então, você pode ver, você está passando corrente elétrica por ali e aquele sistema está atraindo um monte de clipes ali. Então, isso aqui, quando você fez passar corrente elétrica por ele se tornou um ímã e está atraindo aqueles clipes ali. Então, é um efeito que a gente chama de efeito magnético da corrente. E por último, galera, né, não menos importante, a gente tem o efeito luminoso. Então, por exemplo, essa sala aqui, ela está parcialmente iluminada, nós temos lâmpadas aqui, e é só você parar para pensar um pouquinho. Você tem que energizar essas lâmpadas, você tem que ligar elas na rede. E quando você liga essas lâmpadas na rede, passa uma corrente elétrica por elas. E essa corrente elétrica, galera, que tem uma relação também com a energia elétrica, pode ser convertida em luz. Então, veja, quem nunca passou na frente de uma loja à noite e viu um letreiro de neon, por exemplo, né? Então, é um exemplo clássico de que corrente elétrica pode ser convertida, por exemplo, em energia luminosa. Então tem esse outro efeito da corrente que ele é bem interessante e a gente percebe no dia a dia. Tá bom? Então, meus queridos, que fique a dica aí dessa aula. Então você tem que lembrar da definição de corrente, você tem que lembrar da unidade de corrente e você tem que lembrar desses efeitos da corrente para essa aula ser significativa, tá bom? E agora, o que eu quero fazer com vocês depois dessa breve apresentação? A gente precisa fazer uns 2 ou 3 exercícios para deixar essa aula assim bastante clara.
Então, eu quero que vocês peguem a listinha de exercícios que eu passei e que vocês façam junto comigo alguns exercícios aí que são bem importantes. Beleza? Vamos fazer então? Bom, pessoal, o primeiro exercício que eu quero fazer com vocês diz o seguinte, ó, é o exercício número 1 ali da Unicamp. O carro elétrico é uma alternativa aos veículos com motor a combustão interna. Qual é a autonomia de um carro elétrico que se desloca a 60 km por hora, vamos colocar aqui ó, a velocidade, 60 km por hora, se a corrente elétrica empregada nessa velocidade é igual a 50 ampere, então olha só a corrente, eu chamo pela letra I, 50 ampere, e a carga máxima armazenada em sua bateria é Q, ele chamou de Q minúsculo, eu vou chamar de Q maiúsculo aqui, ó, é 75 ampere hora. Pessoal, então vamos lá, qual é a autonomia? Veja, quando eu falo de autonomia, galera, olhe para as alternativas ali. Eu quero saber se o carro com essa bateria vai andar 40 km, 62 km, 90 km. Eu quero saber qual é a autonomia. Quantos quilômetros ele consegue andar com essa bateria aqui? Pessoal, veja, para a gente resolver essa questão, você tem que pensar no que você precisa encontrar. Você precisa encontrar o deslocamento associado a essa velocidade aqui, ó. Então não tem fórmula mágica para a gente fazer isso. É só você pensar nessa fórmula aqui, ó, que é ΔS por ΔT, que é a fórmula da velocidade média que você aprendeu lá no primeiro ano. E se você pegar e passar esse tempo aqui para cima, multiplicando a velocidade, você vai isolar o ΔS e o ΔS vai ser a velocidade vezes o tempo. Então, se eu pegar a velocidade vezes o tempo, eu calculo qual vai ser a autonomia do carro. Então, o meu problema agora se resume a encontrar esse tempo aqui para eu poder calcular o deslocamento. Aí, o que o exercício me deu para eu poder fazer isso? Galera, ele me deu a corrente elétrica que atravessa a bateria e me deu a carga dessa bateria aqui, ó. Aí você fica pensando assim, professor, mas por que ampere vezes hora é carga? Fácil, galera, olha aqui, ó. Eu acabei de mostrar para vocês que corrente é a carga por tempo, certo? Veja, se eu pegasse essa fórmula aqui e passasse multiplicando o I, aqui, ó, eu teria que a carga seria I vezes T. Então, vamos dar uma olhadinha nisso daqui, ó. Olha esse I e olha esse T aqui, ó. Né? Corrente vezes ΔT. Galera, não é a mesma coisa que está aqui, ó, ampere vezes hora? Então, o que ampere vezes hora é? É carga. Só que, galera, essa unidade, digamos assim, ela não é uma unidade do sistema internacional, ela é uma unidade técnica. Então você encontra outras coisas por aí com essa unidade. Nós aqui na física usamos sempre Coulomb, mas não tem problema, galera, eu posso trabalhar muito bem com essa unidade aqui, ó. Não tem problema, né? Então eu faço o trabalho com ela perfeitinho. Então ampere vezes hora é carga. Então, vamos trocar os valores aqui, ó. E vamos fazer a continha para encontrar esse tempo, ó. Então eu vou passar esse tempo para cima e vou jogar a corrente para baixo. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Tempo é igual a carga sobre corrente. Galera, a minha carga, ó, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, ela é 75 ampere hora. Veja, eu vou fazer uma coisa que eu não estou muito acostumado, mas é só para mostrar para vocês o que vai acontecer, ó. Eu vou colocar a unidade aqui junto no cálculo. 75 ampere hora. E a minha corrente, galera, é 50 ampere. Aí eu vou ter, ó, a corrente em cima, a corrente embaixo, eu corto. 75 dividido por 50, galera, é 1,5. É 1,5. E o que sobrou de toda essa conta aqui, ó? Sobrou a minha hora. Então, 1h30 é a autonomia dessa bateria. 1h30. Galera, se eu tenho que a bateria vai durar 1h30, para eu saber quanto o carro vai deslocar, ó, é fácil. Então, no lugar do ΔS eu não coloco nada. No lugar da minha velocidade eu vou colocar 60. E no lugar do meu tempo eu vou colocar 1,5. Então, a autonomia desse carro aqui, ó, é de 90 quilômetros. Beleza? Que me dá o gabarito correto para essa questão aqui. Letra C, tá bom? Galera, só uma curiosidade aqui, ó. Eu acho que todo mundo tem noção, por exemplo, quando a gente vai usar um celular ou vai usar um notebook, que se você está usando
bastante o processamento dele, se está usando bastante a memória dele, a tendência é que a pilha, por exemplo, ou a bateria, desculpe, ela gaste mais rápido. Então, por exemplo, uma coisa é quando você está com o teu celular ali só em stand-by, esperando alguém te ligar ou trocando mensagem com alguém. Isso gasta uma certa quantidade de bateria num tempo lá. Agora, quando você está jogando no celular ou quando você está vendo vídeo no celular, a bateria ela consome muito mais rápido. Mas o fato é, galera, que algumas pessoas reclamam que a bateria gasta muito rápido e não percebem que foi um erro na hora da compra. Então, sempre que a gente vai comprar um celular, por exemplo, você pode escolher aquele celular que tem uma carga maior para a bateria. Por exemplo, os modelos que eu tenho visto hoje, galera, os modelos assim intermediários, não aqueles top de linha, nada lá. Os modelos intermediários que eu tenho visto, ó, eles estão vindo com uma bateria de 4.000 mAh. Olha aqui, ó. Miliampere-hora, galera, isso daqui, ó, é carga. Né? Eu sei que esse prefixo aqui, ó, o mili é 10 a menos 3, mas ampere vezes hora vocês já estão vendo que é a carga. Então, 4.000 mAh é a carga da bateria. Veja, aí tem gente que compra uma bateria de 2.500, 2.800 mAh e quer que a bateria aguente o dia inteiro. Não aguenta. Né? Não aguenta. Então, quando você vai comprar um notebook, quando você vai comprar um celular, você tem que olhar para a carga da bateria, galera. Né? Eu sei que isso está completamente ligado ao quanto tempo você fica usando o celular, mas é muito importante que você olhe para essa bateria e veja para aquilo que você vai precisar do teu celular. Então não adianta comprar um celular com uma bateria que tem uma carga pequena, porque ele não vai durar muito, tá bom? Então o que eu aconselho vocês é assim, sempre comprem celulares, notebooks que tem uma carga de bateria bem boa, né? Compare os modelos, isso vem escrito no manual do aparelho, galera. Então você pode ter uma indicação de quanto tempo aquela bateria vai durar, beleza? Vamos fazer mais um? Eu quero fazer com vocês o exercício número 6. Vamos lá. Questãozinha número 6. Tem um gráfico aí. E olha que interessante, né? Nesse gráfico aqui eu tenho, ó, corrente em miliampere, aqui. E aqui eu tenho tempo em segundos, tá bom? Galera, e o que a gente tem nesse gráfico aqui de bem importante? Olha, ele diz assim. O capacitor, que é uma outra coisa que a gente vai estudar lá na frente ainda, é um elemento de circuito muito utilizado em aparelhos eletrônicos de regimes alternados ou contínuos. Quando seus terminais são ligados a uma fonte, ele é capaz de armazenar cargas elétricas. Ligando a um elemento passivo como um resistor, por exemplo, ele se descarrega. O gráfico representa uma aproximação linear da descarga de um capacitor. Então você tem uma corrente, ó, que ela começa com um certo valor até chegar em zero. Galera, esse valor aqui, ó, é de 7,2 segundos. E aqui, ó, é um valor de 4 mA. E claro que aqui é a origem. Então, quando chega em 7,2 segundos, ó, a corrente para de passar porque provavelmente esse capacitor descarregou completamente. Tá bom? Daí ele pergunta assim, sabendo que a carga elétrica elementar, que a gente chama pela letra E, vale 1,6 vezes 10 a menos 19, Coulomb, o número de portadores de carga que fluíram durante essa descarga está mais próximo de... O número de portadores de carga que fluíram nessa descarga está mais próximo de... Bom, pessoal, veja, portador de carga é o N, tá bom? Eu quero saber quantos elétrons fluíram nessa descarga. O número de portadores de carga. Lembram que prótons e elétrons são partículas portadores de carga, beleza? Bom, o que eu faço com esse gráfico? Galera, eu acabei de discutir isso com vocês na teoria. Quando eu pegar um gráfico desse aqui, que a corrente está variando no tempo aqui, eu posso encontrar a área e com essa área aqui, ó, encontrar a carga. Então a área é igual a carga. Veja, essa área aqui é a área de um triângulo. Então eu posso dizer para vocês que a carga aqui, ó, é a base vezes a altura sobre 2. Uma coisa bem importante é que você não pode esquecer, ó, que às vezes no eixo você pode ter uma coisa importante, ó. Esse Mzinho que está aqui, galera, eu já tenho falado tanto para vocês dele, ó, esse aqui é o mili. Então, quando você vai pegar um valor aqui do eixo Y, você não pode pegar só o valor que está aqui, ó. Você tem que pegar 4 mais esse prefixo. Então, por exemplo, aqui, ó, a minha base aqui é 7,2, certo? Segundos.
Só que digamos, a minha altura do triângulo, que é esse pedacinho aqui, é 4 vezes 10 a menos 3, ó. E todo mundo aqui, ó, dividido por 2. Então, a minha carga vai ficar assim, ó. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 7,2. Isso aqui vai dar 14,4. 14,4, galera, vezes 10 a menos 3. Tudo bem? E essa minha carga aqui, eu vou deixar assim. 14,4 vezes 10 a menos 3, Coulomb. Vou deixar assim, ó. Tá bom? Porque não é isso que eu quero descobrir, né? O que o exercício quer saber, ó? O exercício quer saber, galera, o número de portadores de carga. O número de portadores de carga. Então, para saber o número de portadores de carga, ó, eu vou pegar essa expressão aqui, que é o quem. Então, a minha carga, ó, 14,4 vezes 10 a menos 3. A minha carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. E o número de portadores de carga é esse N que eu quero saber. Então, esse N vai ficar assim, ó, 14,4 vezes 10 a menos 3, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Pessoal, esse meu N, então, vai ficar assim, ó. 14,4, ó, dividido por 1,6, isso aqui vai me dar 9,6, vai dar 9. 9. Eu repito a base e subtraio os expoentes. Menos 3 menos 19, galera, vai dar menos 3 mais 19. Menos 3 mais 19 é 16 elétrons. Agora, veja o seguinte aqui, ó. Veja o seguinte. Se você olhar nas alternativas, você não tem essa resposta. Pessoal, isso é uma coisa que vocês aprenderam lá no primeiro ano, que a gente chama de ordem de grandeza. Ordem de grandeza. A ordem de grandeza é a potência de 10 mais próxima de um valor. Então, galera, eu olho aqui, ó, e eu vejo que esse número aqui, ele é maior que 3,16. Maior que 3,16, que é a raiz de 10, né? Então, se esse número aqui é maior que 3,16, a ordem de grandeza é o 10 com o expoente somado 1. Então, a minha ordem de grandeza aqui, ó, é 10 a 17. Então, esse valor aqui inteiro, ele está mais próximo de 10 a 17. O que me dá como gabarito, agora sim, a letra A. Beleza? Bom, pessoal, então está resolvido, né? 2 exemplos aí para vocês. Eu espero que vocês estudem essa aula, estudem bem. É uma aula legal, galera, e vocês não têm ideia o quanto isso vai ajudar a vocês lá na frente. Vai ajudar muito. Então, estudem. Se tiver alguma dúvida, passa um WhatsApp lá que eu te ajudo. Galera, não tentem fazer os exercícios lá para frente, porque a gente não viu todo o conteúdo. Então, eu vou dizer para vocês assim, ó, façam até o 6. Do 7 para frente a gente não viu ainda. Então, podem fazer o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. O 7 não ainda. Beleza? Um abraço, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.